Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Estudos de Umbanda. Continuando a nossa linha de Umbanda, agora entrando na nossa primeira de esquerda, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Exus. Essas entidades que são tão queridas, essas entidades que são tão amadas por todos nós, que conhecemos a Umbanda e que é um mistério em si mesma. Nós já estudamos um pouquinho sobre o Orixá Exu. Eu acredito que se você está assistindo essa aula, que você já fez as aulas a respeito dos orixás e estudou um pouquinho sobre Exu Orixá. Uma grande confusão que as pessoas falam é que a palavra Exu, para nós da Umbanda, ela significa dois processos interligados, mas diferentes. Tanto uma força da natureza, ou seja, um orixá, que é o orixá Exu, que vocês já estudaram, quanto também uma linha de trabalho, né? Que a essa altura vocês já entendem a diferença entre os espíritos, que são mentores, guias, protetores, guardiões, orientadores, amparadores espirituais, e os orixás, que são manifestações divinas, que são forças da natureza. Cada linha é sustentada por um orixá, como vocês já observaram. Obviamente, quem sustenta a linha dos Exus é o orixá Exu. Então, quando eu falo Exus, eu estou dizendo para vocês espíritos, humanos ou não. Existem Exus que são elementais, a gente vai estudar sobre isso, que de alguma forma tocaram o mistério de Exu. Em sua vida, em sua história, nas ações de quem eles foram, eles despertaram a ação, tocaram, chegaram tão próximos da irradiação de Exu que hoje falam em nome dele, tá? Em nome desse orixá, em nome dessa força divina. Eles se tornaram sagrados, eles despertaram variados tipos de sagrado. Exu é a própria expansão, né? A palavra Exu em Yorubá significa esfera, então é essa expansão. Eles tocaram as várias faces de Exu. Nas lendas, quando nós vemos Exu, Exu tem vários humores. Existem lendas onde Exu é muito brincalhão, existem lendas que Exu é meio turrão, meio duro, existem lendas que Exu é muito abençoador, existem linhas onde Exu é muito complicado de lidar, e os Exus que trabalham na Umbanda, eles vão assumir caracteres parecidos. Por exemplo, as linhagens de Exus do cemitério, por exemplo, representam o aspecto mais duro de Exu, enquanto, por exemplo, as linhagens da encruzilhada normalmente são mais faladeiras, são mais brincalhonas, são mais sexuais, manifestando um outro aspecto do que Exu é. Tá? Então é como se cada linhagem de Exu pegasse um humor dos mais variados que Exu carrega. Tá? Os guias de esquerda são guias de proteção, são guias, são guardiões. É eles que vão movimentar as coisas na nossa vida ou paralisar, por isso preto e vermelho. Existem Exus que predominantemente trabalham no preto, então vão usar roupa preta, vela preta, elementos pretos. E existem Exus que vão trabalhar no vermelho, e aí vão usar vestimenta vermelha, vela vermelha, elementos vermelhos. E existem Exus que vão trabalhar, que é o mais comum, intercalando essas duas cores, usando elementos preto e vermelhos em seu trabalho, em suas vestimentas, em suas velas, em seus materiais. Os Exus da encruzilhada, por exemplo, normalmente eles trabalham muito o aspecto vermelho. Por quê? Porque eles representam a expansão, o vermelho do fogo, o vermelho ígneo. Então eles trabalham expansão, abertura de caminhos, proteção, realização de desejos. Isso tudo é domínio de Exu, dos Exus que trabalham no vermelho. Sexualidade, a cor do chakra básico, é a cor do amor, da paixão, do fogo, da transmutação. Enquanto os Exus que trabalham com preto, por exemplo, os Exus do cemitério, Maramulambo, várias outras linhagens que trabalham predominantemente com preto, são Exus que trabalham a paralisação, tranca-ruas e tantos outros. O que é essa paralisação? Aquilo que precisa ser trancado, aquilo que precisa ser fechado, os caminhos que precisam ser fechados em tranca-ruas, a negatividade que foi mandada sobre alguém que precisa ser anulada, a magia negra que foi feita que precisa ser quebrada. Tudo isso é quebrado no preto de Exu. Tudo isso é quebrado dentro dessa irradiação. E as entidades que são mais especializadas nesse tipo de trabalho utilizam mais o preto. Mas a maioria são versadas em ambas cores. Podem ter uma preferência, mas acabam manipulando todo tipo de energia. Os Exus, eles vão trabalhar muito na nossa proteção, são as entidades mais próximas de nós.
Então, por exemplo, para um preto velho, para um caboclo, para um herê descer até a nossa região, é muito complicado para eles. É por isso, gente, que incorporar só no terreiro, num ambiente preparado e com um propósito. Por quê? Porque, por exemplo, uma entidade de luz, ela não fica todo o tempo ao nosso redor. Sabe por quê? O nosso mundo, as vibrações que são emanadas aqui são muito densas para eles, são muito pesadas para eles. Então, eles geralmente guardam, né, a sua manifestação mais assídua, eles podem se aproximar, é claro, mas assim, eles normalmente optam, né, por mandar seus mensageiros, seus guardiões. Lembra que nas lendas Exu é lido como o mensageiro, Exu é lido como o guardião? É por causa disso. Exu tem livre trânsito em todas as regiões, tanto nas regiões celestes, mais iluminadas, quanto no campo intermediário, que é o nosso mundo, quanto nas regiões mais umbralinas. Exu consegue transitar por todos esses caminhos, cumprindo as missões nessas regiões. É eles que nos guardam. São os Exus, por exemplo, que fazem a guarda do terreiro. E não só o terreiro de Umbanda, todo templo religioso, porque todo templo religioso sofre muito ataque de energias contrárias ali ao bem que é praticado. São os Exus que protegem aquele espaço. São chamados dentro do espiritismo, por exemplo, de guardiões, né? São os Exus, os mesmos Exus. Mesmo terreiros que não trabalham propriamente com a linhagem dos Exus, também tem a bênção, também tem o trabalho deles ali. Os Exus também, eles protegem os médiums, né, de ataques espirituais, obsessores, demandas. Quando alguém busca auxílio até o terreiro que está sendo magiada, são os Exus que vão proteger, que vão limpar a casa, que vão purificar. Né? Trabalho parecido com o das pombageiras, mas hoje o enfoque é realmente na linhagem de Exu. Os Exus, gente, eles são importantíssimos. Tem um ponto dentro da Umbanda que diz que uma banda sem Exu, ou seja, um trabalho sem Exu, não se pode fazer nada. Porque Exu está em todos os processos. Todo médium de Umbanda tem pelo menos um Exu com ele. Na verdade, ele tem mais de um Exu, mas isso é um processo que vem ao longo do desenvolvimento. Nós acreditamos que o médium comum, e aí esse comum é no sentido de um médium que não tem missão sacerdotal, um médium que não tem missão de se tornar uma mãe de santo ou um pai de santo. Ele tem 3 Exus: o Exu de trabalho, o Exu guardião e o Exu encantado ou Exu elemental. Esses 3 Exus acompanham. Não necessariamente que ele vai conhecer todos os 3, que ele vai incorporar todos os 3, entendeu? Às vezes, por exemplo, o Exu encantado, ele só vai descobrir depois de muitos anos de trabalho, ou talvez nem descubra. Talvez, por exemplo, o Exu de proteção, ele só saiba, só sinta, ou lhe seja falado pela espiritualidade, mas ele nunca o incorpore. Ele vai incorporar, obviamente, o Exu de trabalho, que é aquele que vai prestar consulta, que é aquele que vai estar mais assíduo no terreiro, tá? Todo médium vai ter, então, um Exu de trabalho, que é o que as pessoas conhecem, mas vai ter esses 2 Exus que também que a gente fala que ele carrega. Um pai de santo costuma ter mais. Um pai de santo pode ter até 7 Exus na sua linhagem. E por que que isso acontece, Gilberto? É porque eles são escolhidos, eles são melhores? Não. Mas é porque o próprio processo no qual ele se expõe, o fato de ser pai de santo, as cobranças que ele tem da espiritualidade, a proteção redobrada. Por exemplo, uma pessoa famosa não precisa de mais proteção, mais segurança? Um pai de santo, ele precisa de mais proteção, por quê? Porque ele é mais visado no mundo astral. As forças negativas, obviamente, não querem que ele execute o trabalho do bem, né, no mundo, não quer que ele ajude. Por exemplo, ele vai ajudar uma pessoa que está sofrendo ali um ataque espiritual. É claro que os obsessores daquela pessoa vão se voltar contra ele, contra o trabalho dele. Então, esses Exus, né, que protegem a casa, que estão a serviço e a trabalho do sacerdote, do pai de santo, quando é um pai de santo que está estruturado na lei de Oxalá, é justamente por isso. Então, um médium pode ter mais, não precisa ser pai de santo para ter mais, pode ser por alguma questão kármico, por algum resgate, ou por algum processo muito individual, você possa ter mais Exus. Só que hoje em dia a gente tem um fenômeno do médium que tem 37 Exus. Claro que está errado isso aí. Não existe, tá? Vale muito mais você ter um Exu que você domina a incorporação, que você se entrega, que faz um bom trabalho, do que 37 Exus, tá? Então, muito também o processo do ego que está envolvido.
Os Exus, então, eles nos acompanham. Geralmente são os primeiros a se manifestar no nosso desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque a vibração dos Exus é muito próxima da nossa. É por isso que eles conseguem ficar tão mais próximos de nós. Tá? Então, geralmente, as primeiras incorporações se dão com entidades de esquerda, Exu, Pombagira, por causa dessa proximidade energética. Existem muitas linhagens específicas de Exus, nem todas manifestas no plano físico. O que isso quer dizer? Muitas linhagens de Exu só trabalham no astral, a gente nem conhece. Como entidades já trabalharam aqui e hoje em dia isso não se encontra mais. Então, às vezes, a gente escuta alguns nomes de entidades muito comuns no passado e que hoje em dia a gente já não vê mais. Por quê? Porque já cumpriram a sua missão no plano físico e foram resgatadas para o astral. Hoje em dia elas trabalham somente no astral, tá? Então nenhum pai de santo conhece todas as linhagens de Umbanda. E é por isso que às vezes assim, a gente escuta nomes novos e aí, isso não julgue, né? O próprio Pai Zélio Fernandino disse, né, nos deixou ali através dos seus ensinamentos com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que todo espírito que se propusesse a caridade seria bem acolhido no terreiro. Então essa é a nossa proposta sempre, tá? Claro, sem exageros, sem excessos. Existem milhares de linhagens de Exu. E aí, Gilberto, por que o meu Exu é Tranca-Ruas, ou Tiriri, ou Marabô, ou Sete Encruzilhadas? De onde que vem? Por que eu não tenho o Exu tal? Esse processo de Exus que nos acompanham é kármico, tá? Está associado ao nosso orixá de cabeça, está associado à nossa missão naquela vida, à nossa ligação com aquele Exu. Então saiba sim que você tem um Exu que trabalha com você, mas o porquê esse específico está muito ligado ali à sua missão de vida, ao seu propósito, a vários processos. Então, hoje em dia, eu queria tanto trancar ruas. Não é assim, não é uma carta colecionável. Você precisa se descobrir, entender o porquê que esse Exu está com você. O que em você, né, ressoa com essa entidade. Qual a ligação sua com aquele espírito? Normalmente a nossa ligação com os guias, com os mentores, vem de outras vidas. Eram irmãos, amigos, inimigos, pais, amores, e que nos mantêm conectados. Né? Então hoje em dia a gente tem essa conexão. E com o tempo, com o desenvolvimento, essas informações vêm. Tá? Os Exus eles trabalham muito bem em abertura de caminho, limpeza energética, proteção, aconselhamento, né? Eles são muito hábeis e muitas vezes eles são muito duros para falar. Diferente dos guias de esquerda, os guias de direita, perdão, os guias de esquerda de modo geral, eles são mais duros na resposta, porque eles são mais intensos. Muitas vezes eles conhecem os caminhos errados que nós estamos trilhando e são as melhores pessoas para nos dizer como posicionar, porque já sabe onde aquele caminho leva, para a dor e para o sofrimento. Então você que está fazendo esse curso, entenda isso. Às vezes o Exu não é que ele é mau, Exu não é mau. Mal são as pessoas que usam o nome deles para fazer maldade. Mas Exu é lei. Exu são polícias do astral, são guardiões. Eles entendem a lei de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. É uma dádiva trabalhar com eles. As cores predominantes de Exu é preto e vermelho. Seu dia é a segunda-feira. Sua bebida é o marafo, né, a cachaça. Você pode oferendar cigarros, cigarrilhas, charutos, cachaças. Claro que cada Exu pode ter seu gosto particular também, tá? Então alguns Exus, por exemplo, podem preferir gin, pode preferir vodka, pode preferir rum, pode preferir... Depende do Exu, da linhagem, né? Mas o mais tradicional, de fato, é o marafo, é a cachaça. O tridente é um dos símbolos de Exu, né? O tridente que representa os caminhos, as possibilidades, o controle, a manipulação energética, tudo isso são domínios de Exu. Tá? Os Exus, eles são aqueles que vão estar sempre na gira. Pode ser uma gira de direita, eles vão estar ali fazendo a proteção energética e a serviço dos nossos pretos velhos ou mentores maiores daquela casa. Tá? Os Exus eles nos acompanham desde o nosso nascimento e mesmo no pós-vida nos ajudam nos processos de desencarne. Existem Exus, né, além da missão para com os médiuns, existem Exus que têm missões também para com a natureza. Nós já falamos que a Umbanda não está limitada só ao mundo humano, só ao mundo físico. Então existem Exus, por exemplo, que ficam no cemitério ajudando no desencarne, daquelas pessoas muito materialistas que ficam presas ao corpo.
Existem Exus, por exemplo, que estão protegendo pessoas que às vezes nem são ateus ou nem têm a nossa fé, mas que têm missões muito fortes no mundo. Por exemplo, é alguém que vai curar uma doença, alguém que vai trazer ali uma revolução e é uma pessoa que a espiritualidade mandou. Os Exus ficam protegendo essas crianças para que elas possam cumprir ali sua missão e não ser desviada no caminho. Os Exus são agentes kármicos. Então, quando a gente fala que Exu dá e Exu tira, é que ele dá para quem merece e tira de quem não merece. Então, as pessoas falam, Exu pode trazer a doença, Exu pode trazer o término, Exu pode trazer a dor? Pode, quando a dor, a doença, o término são do seu merecimento. Muitas vezes, as melhores coisas que acontecem conosco são coisas que no momento que acontece a gente julga ruim. Quando os relacionamentos acabam, a gente fica muito mal, mas depois entende que foi uma das melhores coisas que aconteceu com a gente. Quantas vezes a gente está num emprego que não gosta, que ganha mal, que faz insatisfeito e tudo mais, e a gente perde aquele emprego e fica desesperado e uma outra oportunidade melhor surge. Então a ação de Exu, no sentido de dor, é sempre a dor no momento para uma melhora a longo prazo. Exu ajuda a manter o universo em ordem, a dar para quem precisa e a tirar de quem não merece. Tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, tá? Cada um vai ter seu Exu de trabalho, cada um vai ter seu Exu guardião, mas só o desenvolvimento dentro do terreiro vai poder ajudar vocês a compreender qual Exu é o seu Exu de trabalho. Então, aqui no nosso curso é só a nível de entendimento. Por exemplo, eu trabalho com o seu Tiriri, é meu Exu de trabalho, seu Exu Cobra é meu Exu guardião. E como sacerdote de Umbanda, eu tenho outros Exus que prestam serviço para a nossa casa. Eu costumo dizer que eles são profissionais liberais. Eles não, a minha egrégora é essa. Mas eu tenho outros Exus que me acompanham, seus Sete Porteiras, seu Exu do Ouro, que são entidades que acompanham a nossa casa. Enquanto eu estiver trabalhando dentro da Umbanda, enquanto eu estiver servindo aos propósitos que a espiritualidade me trouxe, eles vão estar me acompanhando. Se eu me afastar, por exemplo, do meu serviço de sacerdócio, o Tiriri e o seu Exu Cobra vão continuar comigo, né? Me protegendo, me guardando, mas os outros Exus que fazem parte da egrégora da casa, obviamente não. É por isso que muitos pais de santo às vezes ameaçam os filhos. Ah, se você sair, você vai perder seu Exu. Não, isso é conversa fiada. Só que, obviamente, que as entidades que te acompanham enquanto você está naquela casa, enquanto você está naquela egrégora, ficam na casa. Mas as entidades que já te acompanham desde o seu nascimento vão com você. Tá? Então é só para finalizar com uma curiosidade interessante. Geralmente os Exus utilizam marafo, cigarro, charuto, velas, tridentes, capas, chapéus, que são todos elementos que vão ajudar ali no seu trabalho, no seu desenvolvimento, tá bom? Nós temos a guia de Exu também, esse é meu Brajá, né? Lembrando que Brajá é para sacerdote, que é essa mais grossa, a de filho de santo é sempre mais fina, tem um fundamento que a gente vai ensinar isso mais para frente. Preta e vermelha são as miçangas ou os elementos que vocês vão utilizar para compor a guia ou o brajá de vocês, tá bom? Geralmente tridentes podem ser utilizados para direcionar a energia, como também podem ser usados muitas vezes pedaços de madeira ou tronco formando um cajado ou uma bengala, que é um elemento que conecta o Exu à terra. Então no momento que ele bate, risca ponto, ele está conectando com a terra. Isso acontece também com os pretos velhos, como a gente já visualizou. Geralmente a capa, nem todo Exu usa capa, nem todo Exu usa cartola. A cartola serve para proteger e filtrar energias. A gente já falou que é muito comum entidades utilizarem chapéus, né? Seja, por exemplo, o chapéu do preto velho, o lenço do cigano ou da preta velha, a cartola do Exu. Serve para ancorar a incorporação, filtrar as energias ali, impedir que o chakra coronário do médium seja corrompido com as energias. Lembrando que por Exu trabalhar com energias mais densas, o trabalho dele exige muito mais proteção, tá? Os Exus também eles utilizam muito o marafo, tanto bebendo quanto utilizando em seus rituais, porque o marafo no físico é o mais próximo do éter. Ele ajuda a purificar as energias. Por exemplo, no momento que o médium bebe, e é um pouquinho, tá? Então esse negócio de médium beber horrores enquanto está incorporado, não. Ele ajuda a limpar o corpo do aparelho mediúnico, impedindo que as energias deletérias negativas, que são manipuladas e trabalhadas e tiradas dos consulentes, corroam ou façam mal ao médium.
tá? Então tem um fundamento também do uso do marafo. O cigarro, ele vai utilizar a energia do tabaco, né, que é uma erva sagrada em muitas culturas, principalmente dentro do xamanismo. Ele utiliza para desprender energias negativas, ele utiliza para ancorar a corporação, acessar registros acásticos, purificar, né, implantar comandos energéticos. Então tem uma série de funções do uso aí tanto do cigarro quanto também do charuto, dependendo do Exu. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau. Fala, galera! Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar das pombagiras, a segunda linha de esquerda que a gente está estudando aqui, tá bom? Você já deve ter assistido esse momento a aula a respeito de Exu, linha de trabalho. E é muito próximo, e em muitos aspectos se correlacionam ou se parecem demais a atuação dos Exus com as pombagiras, tá bom? Porém, as pombagiras têm algumas especialidades que são muito particulares da linha, por isso que a gente trata separado. No passado, inclusive se você for pesquisar algumas literaturas mais antigas, você vai encontrar como se fosse sinônimo, tá? Tanto os Exus como as pombagiras eram tratados como uma coisa só, onde pombagira foi lida muitas vezes como Exu mulher, como Exu fêmea, né? Como foi falado também no passado. Hoje em dia sabe-se que a linha das pombagiras é uma linha por si só. No passado, havia uma escassez muito grande de informações, principalmente sobre a linha de esquerda, que foi tratada como um tabu. Então, muita coisa que era para ser desvelada naquele tempo não era difundido, o estudo não era tão incentivado. Então, por isso que algumas informações do pretérito, que muitas vezes criam certos preconceitos até hoje, são repetidas. Mas para vocês entenderem o contexto da época, tá? Mas pombagira, ela pode até ser chamada de Exu mulher, tudo bem, mas é uma linha por si só. Ela é um complemento energético de Exu. Dentro da Umbanda, nós sempre trabalhamos em pares. Então, por exemplo, todo preto velho trabalha com uma preta velha. Todo caboclo trabalha com uma cabocla. Né? Todo Exu trabalha com uma pombagira. Esse trabalhar com também foi conhecido no passado como casal. E aí você dizia, por exemplo, que Tranca-Ruas era casado com Maria Padilha, que Maria Padilha era casado com Tiriri. Esse termo casado, muito utilizado na quimbanda do passado, nada mais era do que justamente esse processo de união, de trabalho em conjunto, de polaridade masculina, polaridade feminina. Né? Essa junção masculino e feminino, yin e yang, ela sempre é fundamental para que as coisas aconteçam. E é a mesma coisa. Então, as pombagiras, elas trabalham em parceria com um ou mais Exus. Por exemplo, tem um ponto de pombagira que diz que Maria Padilha é casada com 7 maridos. O que significa isso? Que ela é ligada a 7 Exus, que ela trabalha fazendo complemento energético com 7 Exus, tá? Mas vamos lá. Assim como o Exu, elas vão trabalhar muito com as cores vermelha e preta, no mesmo processo. Entidades da encruzilhada, entidades comunicativas, entidades que trabalham o aspecto expansão, trabalharam predominantemente com vermelho. Entidades mais ligadas à magia, entidades mais ligadas ali a desfazer trabalhos, a fechar processos negativos, entidades mais ligadas ao elemento terra. Exu e pombagira são presentes em todos os elementos, mas é mais predominante no elemento fogo, vermelho, e no elemento terra, que é o negro. Aí você vai pensar, não, Gilberto, mas dentro da magia natural, a cor da terra é o verde. Na verdade, hoje em dia trabalha-se o verde, mas no princípio, no passado, a cor que nós usávamos para representar a terra dentro da magia era o negro. Então, entidades que trabalham a terra, a absorção, entidades, por exemplo, da Calunga, entidades de Nanã, né, vão utilizar o preto para estar realizando o seu trabalho. Mas vocês podem encontrar também pombagiras que dentro da sua particularidade ou particularidades da linha valem-se de outras cores. Por exemplo, a cigana sete saias, né, que é uma pombagira que trabalha com todas as 7 cores do arco-íris. Você vai ter, por exemplo, pombagira das matas, que pode trabalhar com a cor verde também.
né? Pombageiras de Nanã, que também pode utilizar além do preto, o roxo, tá? Então, quando se trata de Exu e Pombagira, nada pode ser lido como uma regra, com nenhuma linha, mas principalmente com Exu e Pombagira. As pombagiras representam o sagrado feminino, o sagrado da mulher. Lembrando que ainda hoje as mulheres elas são muito massacradas, a nossa cultura, a nossa sociedade ela é muito misógina, isso é fato. Mas imagina como é que isso era no passado, era muito pior. Então elas vêm representando esse poder da mulher, resgatando o arquétipo de mulheres fortes, né? Se tem algo que toda pombagira é uma mulher forte, é uma mulher empoderada. E essas mulheres, ao longo de suas vidas pretéritas, elas foram muitas coisas. Foram rainhas, então muitas, né, se contam que das suas histórias elas foram rainhas, líderes, chefes, princesas, sacerdotisas, foram prostitutas. Existe aí, obviamente, um clichê comum de que pombagira foi prostituta. Nem toda pombagira foi prostituta e tá tudo bem as que foram, sabe? Tem um mistério que eu vou contar para vocês. A minha pombagira de trabalho é a pombagira rainha do cabaré. E ela foi dona de um cabaré no passado. E ela me conta um mistério um pouco do cabaré. No cabaré, principalmente na época dela, a mulher, apesar de estar ali submissa muitas vezes aos homens que buscavam elas, elas eram livres. Muito mais livres que uma dona de casa, que vivia refém da igreja, que vivia refém do marido, que vivia refém da sociedade. Ela tinha suas mazelas, ela tinha sua tristeza, mas ali elas eram muito mais livres para viver sua história, para viver sua personalidade. Então, o cabaré que elas trazem, que elas ostentam no nome, traz esse mistério consigo. Quando a gente fala de Umbanda, tudo é um mistério, tudo tem um porquê. A palavra, o nome, o gesto que faz ao se manifestar, tudo isso tem um significado, que a própria entidade passa. Então aqui é um curso básico. E mesmo que eu tentasse esmiuçar todas as nuances de todas as linhagens, nós ficaríamos aqui milhares de horas e a gente não se esgotaria tudo. Lugar de aprender, lugar de entender em profundidade é no terreiro, é na vivência. Ah, Gilberto, eu tenho uma mulambo comigo. O que você pode falar sobre ela? Eu posso falar muita coisa da linha, mas quem vai poder falar com propriedade é a mulambo. Principalmente porque a sua mulambo é diferente da minha. Por exemplo, o meu pai de santo tem uma mulambo. Eu tenho uma mulambo. Elas são diferentes, elas têm mistérios em comuns, mas são linhas diferentes. A dele é da calunga, a minha é da lixeira. Então a energia é diferente, tá? Então a própria entidade é que vai te ensinar. Aqui a gente está trazendo um paralelo geral para vocês. Pombagira vem resgatar o sagrado feminino, vem valorizar a mulher. Gilberto, mas e os homens? O que Pombagira faz? Pombagira traz o mesmo aspecto do alto amor. Porque não pense que o fato da nossa sociedade ser muito misógina, que os homens, é claro que eles têm os seus privilégios, eles têm seus benefícios, mas o machismo machuca todo mundo, inclusive os próprios homens. Sabe? O homem ele não se ama, ele não se cuida, ele não cuida das suas emoções. A maior parte das pessoas que cometem o suicídio são homens, porque não tem trato emocional, não aprendem, homem não chora, homem não pode expressar sentimentos, homem não pode ter dúvida, homem tem que ser másculo, macho o tempo todo. Isso tudo fere o indivíduo, a alma, porque a alma não tem gênero, a alma não tem sexo. A alma do homem e a alma da mulher é a mesma coisa. Existem fatores biológicos, fatores emocionais, psicológicos e de criação que interferem e modificam o padrão. Mas a alma é a mesma. Então, uma alma que está encarnada no corpo masculino, se não fizer gestão da emoção, vai sofrer e vai cair. E Pombagira ajuda o homem a se empoderar, ajuda o homem a cuidar de si, ajuda o homem a se amar, a respeitar as mulheres. E Gilberto, mas o homem que incorpora a pombagira vira homossexual, muda a sexualidade? De forma alguma, tá? Isso é um grande clichê, isso é uma ilusão, essa ideia de achar que o fato de um homem incorporar uma pombagira vai torná-lo homossexual. O que acontece, né, o fato de terem tantos homossexuais dentro da Umbanda, é o acolhimento que esse grupo encontra dentro dos terreiros. Né? É o acolhimento, é o espaço que os orixás, que as entidades, o respeito com que eles é tratado. Além disso, a pombagira ela tem um efeito que é o efeito exteriorizador. Toda a esquerda tem isso, Exu e pombagira, que é pôr para fora as emoções. Então tem muitos homens que
tem essa tendência homoafetiva dentro de si e se bloqueia, e se fecha. Ela ajuda ele a curar esse processo, a ser quem ele é, a assumir o que ele é. Não é que ela transforma alguém gay, ela ajuda a pessoa a aceitar a sua orientação sexual, né? Ajuda nesse processo. Basicamente é isso que elas fazem. Mas quem é heterossexual não vai mudar a sexualidade porque trabalha com a pombagira. Isso é ilusão. Como as mulheres que incorporam Exus, pretos velhos, entidades, né, masculinas, não vão necessariamente se tornar homoafetivas também por causa disso. Tá? Então é importante vocês entenderem que isso é parte de um preconceito. Tá? Outro aspecto importante, o próprio médium homem, eu falo como sacerdote de Umbanda, desenvolver médiums mulheres e desenvolver médiums homens é diferente. As mulheres, de modo geral, elas são mais abertas. Toda mulher naturalmente é meio bruxa, então é mais fácil de desenvolver uma mulher. Os homens se travam muito, principalmente quando tem que incorporar uma entidade feminina. Então, o homoafetivo, de modo geral, ele tem essa proximidade com a mulher, ele tem esse aspecto mais sensível, e por isso incorpora mais fácil as pombagiras do que os homens héteros. Mas todo médium de Umbanda, independente do gênero e da sexualidade, tem Exus, pretos velhos, caboclos, herês e pombagiras, tá? É importante vocês entenderem isso. As pombagiras trabalham muito com rosas, elas adoram rosas vermelhas, champanhe, cidra, vinho, bebidas mais doces, tá? Utilizam cigarro, utilizam cigarrilhas também no seu trabalho, mas algumas entidades, é que eu te falei, cada entidade, cada linha é diferente. Por exemplo, a minha mulambo toma cachaça, ela não toma cidra. Quem toma cidra é a rainha do cabaré. Então o que que acontece? As entidades elas podem ter gostos particulares também, tá? O dia de cuidar das pombageiras é na segunda-feira, junto com a linha de Exus e a linha das almas. Velas vermelhas e pretas, velas rosas, rosas, perfumes, champanhe, cidra, vinho, cigarros, frutas, tudo isso pode ser oferendado às pombageiras, tá? As pombagiras, diferente do que muita gente pensa, ela não vai amarrar marido, ela não vai fazer o mal, ela vai te ajudar a se empoderar, ela vai abençoar os relacionamentos, ela vai trazer uma força sua. Porque quando a gente pensa em magia de amor, a gente pensa sempre para o outro, e está errado. A base das magias do amor é pensar em si mesmo. Dentro da Umbanda Sagrada, que é a vertente de Umbanda revelada pelo pai Rubens Saraceni, existe o Orixá Pombagira. Ele nomenclatura isso, tá? E eu sei que muita gente é muito crítica à ideia de, entre aspas, criar um orixá que não existia, né? Não se falava desse orixá antes. Eu não acho equivocado, porque orixás são forças da natureza e nem todas as forças da natureza elas são reveladas para nós. Existem centenas de orixás que nunca vieram para o Brasil, ou seja, nunca foram cultuados aqui. Então, dentro da minha perspectiva, da minha humilde opinião, tudo bem. Em outras casas de vertentes diferentes que não cultuam o orixá pombagira, como é o caso do nosso terreiro, essa imagem aqui representa o orixá pombagira. Essas aqui são imagens que representam pombagiras espíritos. A linhagem é sustentada por Exu Orixá, tá? Então, como eu tenho explicado para vocês, cada linha é sustentada por orixás diferentes, né? No caso das pombagiras, segundo o pai Rubens Saraceni e vertentes similares, existe o orixá pombagira que sustenta a linha das pombagiras. Nos orixás, nos cultos mais tradicionais, quem sustenta a linha das pombagiras é o orixá Exu, tá? É muito importante vocês entenderem isso. As pombagiras elas ajudam nas questões de auto-amor, ajudam dando aconselhamentos, abençoando, mas também pegam no pesado, servem como guardiãs, protetoras, elas ajudam, elas empoderam, elas limpam ambientes, elas trazem proteção, sabedoria, aconselhamento, amor. Toda pombagira é uma mãe. Então elas pegam, né? A linha de esquerda tem muito essa propriedade de adotar ali aquela pessoa, o médium ou a pessoa, o consulente que ela agrada, porque pombagira também não gosta de todo mundo não, tá? Mas quando ela gosta, ela protege, ela dá conselho, ela cuida, ela zela como uma mãe que ela é. Pombagira é um orixá maravilhoso. Eu sei que muita gente tem uma visão errada, deturpada. Não deve ser o seu caso para fazer esse curso, mas muita gente tem. E cabe a nós, que somos umbandistas, entender essa questão,
Colocar isso no nosso coração e através da nossa vivência, do nosso discurso, da vivência inclusive do nosso discurso, mostrar para o mundo que Pombagira é um espírito de luz. O próprio Chico Xavier nos conta que as pombagiras têm livre acesso a certas regiões do umbral, por exemplo, a região do Vale dos Suicidas. E uma vez ao ano, enquanto as mães dormem, elas ajudam esse encontro, para que possam trazer esse acolhimento, alento, tanto para a mãe, quanto um certo alívio para aquele espírito que ainda pena em certas regiões umbralinas. As pombagiras, elas resgatam o astral, as pombagiras resgatam principalmente mulheres que foram massacradas, mulheres que foram, sabe, que tiveram seu feminino destruídos, trazendo o empoderamento, a beleza, tá? Então é muito legal conhecer um pouco mais sobre essa linha. Se você tem a sua pombagira, cuide dela, ouça as orientações dela, se conecte com ela. Se você ainda não frequentou um terreiro, nunca foi, convido você aí a conversar, a conhecer a pombagira, né? E principalmente conhecer em essência, em síntese, o que é esse guia tão maravilhoso, que só nos traz luz, amor e felicidade. Muita paz, muito equilíbrio para todos vocês. Fico por aqui hoje, mas vejo vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e continuando o nosso curso de doutrina de Umbanda, falando agora sobre a linha dos Exus Mirins e das Pombagiras Mirins, que é a nossa tríade de esquerda. Nós já vimos a tríade direita, Preto Velho, Caboclo e Herê, e agora a gente vai ver a tríade de esquerda, que é Exu, Pombagira, que a gente já viu nas duas últimas aulas, e agora Exu Mirim e Pombagira Mirim. Tá? Que aqui é tratado como uma única esfera, que é a esfera dos mirins, tá? Também conhecido como mirins. A linha de esquerda, por si só, já é uma linha muito misteriosa, já é uma linha cheia de particularidades e nuances. Né? Tanto quando a gente fala de Exu, a gente fala, por exemplo, de Pombagira, isso fica muito explícito na forma de trabalho. Por exemplo, Caboclo, Preto Velho e Herê se associam a uma coroa mediúnica do médium. Então, se o médium é de Xangô, se o médium é de Ogum, se o médium é de Yansan, essas linhagens vão estar associadas. Então, por exemplo, eu sou de Xangô, o meu Preto Velho é de Xangô. Sou filho de Oxum, a minha cabocla é de Oxum. Exu, Pombagira e a esquerda não precisa se prender a isso. É comum acontecer, por exemplo, a pessoa é filha de Ogum e tem tranca-ruas na coroa, como ele pode ser filho de Ogum e ter 7 encruzilhadas, e está tudo bem. A esquerda foge à regra. De modo geral, a esquerda foge, e a gente já estudou linhas de esquerda e linhas de direita, isso ficou muito claro para nós. Dando seguimento, então, a esse questionamento, a esse processo. Quando a gente fala de Exu Mirim, nós estamos falando, né, e Pombagiras Mirins, da associação de Ibeji, que sustenta a linha das crianças, a gente já estudou um pouquinho, com a linha de Exu. Então é uma linha sustentada por 2 orixás, Ibeji e Exu. Tá? Então os mirins, eles são sustentados por 2 orixás. Não é incomum, a linha dos pretos velhos é sustentada por 2 orixás, Omulu e Oxalá. Então isso também não é tão incomum. A diferença é que tanto Ibeji quanto Exu são orixás muito distintos, eles têm uma postura, uma vibração muito diferente. Né? Por exemplo, Ibeji é a dualidade, Ibeji é a inocência, Ibeji é a infância, né? Exu já é o movimento, Exu já é o caos, Exu já é a transformação, já é a ação. Então, a linha dos Exu Mirins é composta por espíritos, muitas vezes naturais, assim como a linha dos Herês também. O que é esses espíritos naturais? Seres que nunca encarnaram na Terra. Então é muito comum alguns Exus Mirins serem espíritos que nunca encarnaram no planeta. Por isso são muito curiosos, por isso são muito francos, muito honestos, falta muitas vezes trato social, tá? É importante vocês entenderem isso. Eles não têm aquela dinâmica, aquela cultura, por exemplo, que o Preto Velho, que o Exu que já esteve em contato com a humanidade sabe. Tá? Então é por isso que o jeito dos Exu Mirins e das Pombagiras Mirins são muito particulares.
eles formam o arquétipo da criança, mas ao mesmo tempo formam o arquétipo da adolescência. Tá? Então, às vezes, a gente chama de pombagira mirim, mas você vai perceber que ela deve ter ali, se ela fosse um encarnado e humano, uns 12, 14 anos. Tá? Diferente dos erês, que de modo geral você vai identificar ali, tem 3, 4, 5, 7 anos no máximo, os mirins podem ser pode ser bebês, como pode ter ele 3, 4 anos, mas é mais comum eles terem uma certa malícia da adolescência, né? Então, por exemplo, o meu mirim, o Luquinha, ele tem por volta ali de uns 13, 14 anos, sabe? Ainda não é maduro, ainda não é um homem, não é um Exu, mas já tem ali umas características também não tão infantilizadas, tá? Os nomes, né, por exemplo, Luquinha não é um nome tão comum de Exu Mirim, é mais de Herê, mas esse é o nome que ele gosta de ser tratado. Na verdade, ele é o Caveirinha. E aí é que eu quero trazer um pouco para vocês dessa linha. Normalmente, o Exu Mirim, ou a Pombagira Mirim, está vinculado a um Exu maior. Então, por exemplo, no caso do Caveirinha, ele é ligado ao seu Tatá Caveira. Mas, por exemplo, eu já vi Foguinho ligado ao seu Pinga-Fogo. Eu já vi, por exemplo, Calunguinha ligado a Exu Calunga. Como eu já vi também, por exemplo, Ciganinha do Porto, né, ligado ali à Cigana do Porto. Então, assim, no caso de uma pombagira mirim, tá? Como já vi, por exemplo, Mariazinha da Praia, que é o nome que ela gostava, mas era uma pombagira ligada à pombagira da praia, sabe? Então é importante vocês terem essa associação, de que eles, através do nome deles, você consegue identificar qual Exu ou pombagira que eles trabalham, como se fosse pai. Não é pai, ele é ligado, cuida dele, está vinculado ao mistério dele. Então, por exemplo, Caveirinha, né, o Luquinha, ele está ligado ao mistério de Tatá Caveira e ao mesmo tempo carrega a energia de Ibeji. O meu Exu Mirim, ele foi encarnado, tá? Então eu disse que muitos dos mirins, eles são encantados da natureza, porém nem todos. Alguns mirins podem ter vivido uma encarnação, ter ou não morrido crianças, mas algo pode mantê-los ali naquela condição infantilizada, tá? Pode ser alguma situação, uma degeneração, pode ser uma situação específica que ele viveu, pode ser uma morte ainda muito cedo, né? E a vida que eles levam, assim como de todo o povo de esquerda, acabou ativando esse mistério, tocou essa paixão. Exu é paixão. Então, para se tornar um Exu, o mesmo Exu Mirim, você tem que ter uma passionalidade, uma paixão muito grande, tá? Então, esse é o mistério dos Exus Mirins e das Pombagiras Mirins. Dentro de um terreiro, qual que é a função deles? Eles quebram demanda, eles transitam em zonas densas do umbral, eles podem fazer a proteção de alguém, eles podem, por exemplo, ajudar na guarda energética, mas de modo geral, eles servem a Exus maiores. Então, por exemplo, o Exu tem uma situação específica que ele precisa estudar, que ele precisa analisar. Então ele manda ali o Exu Mirim para observar e depois trazer essas informações. Ou, por exemplo, o trabalho de magia foi feito numa região do astral de difícil acesso. Os Exu Mirins têm uma capacidade de irem a zonas muito profundas, que às vezes até certos Exus têm dificuldade de transitar. Todo médium tem um Exu Mirim, mas eu sei que nem todo médium incorpora Exu Mirim. Então, às vezes, o Exu Mirim é uma linha que pode estar trabalhando com você só do astral, não necessariamente esteja vindo em terra, tá? Ele pode estar trabalhando só do astral, por exemplo. Eles são ligados, todo Exu Mirim é ligado a uma Pombagira Mirim, o que não quer dizer que você vai incorporar os dois, pode acontecer, como também pode não acontecer, eles podem trabalhar juntos só no astral. É uma linha muito legal de trabalhar, é um mistério muito bacana, ele ajuda a gente a ter ânimo, a não desanimar, tem essa energia de ânimo, de impulso muito forte. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da linha do Exu Mirim, porque ele tem a inocência do Herê e o movimento do Exu. Então é aquela energia assim, não desiste, não desanima, não para, luta, vai atrás. São processos muito importantes para a gente entender, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa legal. Cultua-se Exu e Pombagira também nas segundas-feiras. A oferenda, a bebida mais comum de ser dada ali para Exu Mirim é cachaça com refrigerante. Alguns preferem cachaça com coca, outros preferem cachaça com refrigerante, tá bom?
A questão das cores é muito próxima, por exemplo, àquilo que foi falado dos Exus e das Pombagiras. Além dessa questão das cores, né, que a gente já visualizou, eles também podem trabalhar com outras cores, tá? Inclusive é muito comum trabalhar com vela branca também. Eles geralmente bebem, como eu já falei para vocês, marafo com refrigerante, mas isso pode variar também. Já vi Exumirim bebendo água, já vi Exumirim bebendo só refrigerante, já vi Exumirim bebendo só cachaça. Então, isso pode variar de linha para linha e Exu, então, eu falo que é a exceção da regra, de qualquer regra, tá? Então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo sobre essa entidade. Caso tenha alguma dúvida, pode me questionar também. Vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. E aí aqui a gente encerra a tríade da esquerda. Acabou as linhas de Umbanda? Não. A partir da próxima aula a gente vai estar estudando as linhas acessórias ou linhas intermediárias, tá bom? E aí eu vejo vocês na próxima aula trazendo um pouquinho mais sobre essas informações. Tchau, tchau!